aula de número 4, e a gente vai falar hoje sobre a árvore do yoga. A gente tem dois pontos principais a serem explorados no nosso encontro de hoje. O primeiro deles é te apresentar as 8 primeiras linhas que surgiram do yoga, linhas que foram dando origem a novas ramificações, a novas especializações, a novos tipos de yoga. Obviamente que as linhas que você vai conhecer hoje, essas 8, são não só as principais, como também as primeiras, uma ordem de tempo, né? Bom, e o segundo objetivo da nossa prática de hoje é apresentar o Swastika Yoga como uma sistematização do yoga pré-clássico. A gente vai falar disso num segundo momento. Essa aula número 4, ela é a última aula da primeira fase do nosso programa de aulas. E o tema do Swastika Yoga, da sistematização, depois a gente ter passado um pouquinho sobre o conceito mais amplo do yoga, sobre a mudança dessa filosofia ao longo do tempo, as influências culturais e de outras filosofias sobre essa prática, agora a gente vai começar a se especializar um pouquinho mais no Swastika Yoga, no yoga pré-clássico, que é a nossa linha mais específica de práticas e de estudos. E aí, a partir então da próxima aula, da aula número 5, a gente vai estar focando mais nas características principais, na parte técnica, falando como funciona, né, essa prática, quais as partes que a compõem, por que ela é sistematizada e montada de todas essas formas. Então, chegamos até aqui com essa primeira parte, organizando-nos, né, dentro do universo do yoga, para aos poucos a gente começar a entrar um pouquinho mais no nosso tema de maior interesse. E naturalmente é assim que as coisas vão acontecendo e é isso que a gente vai ver também na prática de hoje. Então, esse é o nosso quadro da aula de hoje. Pausa o vídeo, copia para o seu caderno. Eu sei que tem uns nomes que estão aí pequenininhos, mas os que eu realmente quero que você se concentre são os primeiros que estão aí no início dos ramos dessa árvore. Asana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Laya Yoga, Mantra Yoga e Tantra Yoga. Imagina que em algum momento histórico, em algum local, com alguma pessoa, o yoga precisou surgir. A semente da prática, onde contém toda a essência, estava ali. A gente dá um nome ao criador do yoga, Shiva. A gente não sabe muito bem se esse foi o nome dado, se era de fato o nome deste homem na época em que ele viveu, lá mais de 5.000 anos atrás, ou se ele foi simplesmente batizado com esse nome que acabou entrando para a mitologia hindu depois. Mas é atribuído ao criador do yoga, ao primeiro praticante, mestre de todos os demais consequentemente, o papel de ter acessado essa prática pela primeira vez, ou pelo menos o primeiro a acessar e passar para frente o conhecimento, né? E aí fica inclusive um insight muito interessante sobre a transmissão do que a gente aprende. Será que esse cara imaginou que 5.000 anos depois ia ter gente aqui nesse planeta realizando essa prática? Bom, fato é que ali estava presenteada ao mundo, materializada no mundo, a essência do yoga. E aí, como você viu nas últimas aulas e como a gente foi compreendendo, é natural que, com a passagem do tempo, e a gente vê isso até hoje, essa prática ela vai sendo aplicada, vivenciada por povos diferentes, grupos diferentes, momentos históricos diferentes, e ela vai se especializando, ou seja, ela vai ganhando ênfases em algumas partes. Uma coisa é certa. Lembra da aula número 1? Yoga é uma metodologia prática, estritamente prática, que deve conduzir ao samadhi, que deve conduzir ao estado de superconsciência, de consciência expandida, atingido através dessa prática. Uma vez que se mantém essa proposta, toda a gama de ferramentas, de técnicas combinadas, ou seja, que contenha uma metodologia estruturada, que prove que funciona. Então, essa prática, ela precisa pelo menos ter levado uma pessoa, um praticante, um mestre a atingir o estado de consciência expandida.
para que assim seja comprovada a sua eficácia, certo? Então foi assim que diferentes linhas foram sendo criadas, porém todas elas mantendo o objetivo do Samadhi. O que a gente vê são combinações de técnicas, um número X de técnicas, que não vai mudar muito, é um número limitado de técnicas, que tem ênfases em partes da prática específica. Por exemplo, você pode ter uma linha, como você viu aí, Mantra Yoga, que vai trabalhar com um feixe de técnicas, que são os mantras, a vocalização de sons, de ultrassons, para atingir o objetivo da prática. Quando outros tipos de prática, por exemplo, do Swastika Yoga, ele vai trabalhar com uma combinação de 8 feixes de técnica combinados numa determinada ordem, para conduzir o praticante ao objetivo. Então é como se fossem várias receitas de bolo diferentes, porém todas elas com o potencial de, no final, e entregar aquele bolo. Vamos ver na prática, então, essas 8 linhas, como elas seriam. Asana Yoga. Como o próprio nome já diz, esse é um yoga bastante físico, bastante concentrado nos asanas, nas posições. Muitas vezes, esse tipo de yoga, ele é confundido com o Hatha Yoga. Lembrando que o Hatha Yoga ele só foi surgir muito tempo depois, lá no século XVIII, como está no nosso quadro da aula passada, da aula número 3, lembra? Porém, foi provavelmente do Asana Yoga e também do último ramo aí no seu esquema, do Tantra Yoga, uma forte influência de um desses dois ramos, ou da combinação desses dois ramos, que veio a surgir o Hatha Yoga depois. Raja Yoga, segundo ramo, yoga mental. Originalmente, esse yoga ele é composto por Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Técnicas consecutivamente de abstração dos sentidos, concentração, meditação e hiperconsciência. A tradução desses primeiros termos, certo? Não tem problema se você ainda não entende esses termos em sânscrito, se ficar um pouco confuso, um pouco vago, porque a gente vai adentrar nos estudos de todos esses feixes de técnicas, com esses nomes apresentados aí em sânscrito, durante as próximas aulas, beleza? O que eu quero que você perceba é que esses termos eles vão aparecer em combinações diferentes dentro das diferentes metodologias de yoga que vão ser apresentadas dentro dessa árvore. Com o passar do tempo, o Raja Yoga, que também recebeu o nome de Chaturanga Yoga, a ele foram acrescentados 4 outros feixes de técnicas, Yama Niyama, Asana e Pranayama, e aí foi codificado o tão famoso Ashtanga Yoga. Então pode ser que você identifique um termo, um tipo de yoga, e é legal a gente passando por isso aqui também, porque você já vai se familiarizando com todos esses termos. Então temos aí 8 feixes de técnicas diferentes, compondo nesse caso o Ashtanga Yoga, que, um parênteses aqui só a nível de curiosidade, foi o primeiro tipo de yoga que eu pratiquei quando eu conheci essa filosofia lá no sul da Índia. Eu passei 3 meses em um ashram, no Shivananda Ashram, e depois que eu voltei para o Brasil, eu decidi dar sequência aos meus estudos. E no Rio eu encontrei o Swastika Yoga, o yoga pré-clássico, e me apaixonei completamente, sendo a linha que eu escolhi para me aprofundar, para me desenvolver e eventualmente para me formar, né, para ensinar essa filosofia. E aí tem um ponto muito interessante que até pontuei lá na primeira aula, quando a gente se pergunta, tá, mas qual prática? Tem tantos tipos diferentes de yoga, qual que é o melhor, né? Qual que é o melhor para mim? Qual que funciona mais? E aí essa resposta ela não existe. Você precisa experimentar, você precisa conhecer as fundamentações, você precisa se dar a chance de se identificar com aquela proposta. Qualquer tipo de filosofia, artes marciais, o próprio yoga, sério, à medida que você se compromete com se desenvolver dentro daquela tradição, sempre é recomendado que você não fique pulando de galho em galho e que você não misture aquilo com outras filosofias do mesmo
do mesmo grupo, ou seja, que você não faça 2, 3, 4, 5 tipos de yoga diferentes, que você não vá a uma academia de judô de 4, 5 mestres diferentes, certo? Então essa mistura, essa dispersão de energia é desestimulada por diversos motivos. No final é realmente um gasto energético onde vai acabar atrasando a evolução do praticante. Porém, claro, antes de você definir e se dar um tempo, porque a gente sabe, a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando da transformação de todos esses veículos, a gente está falando de mudança de comportamento, então tudo isso precisa de um tempo, né? É aquela mentalidade do imediatismo, né? De você se inscrever numa aula e querer colher logo os benefícios, diferente do que a gente faz aqui. A filosofia do yoga como mesmo uma filosofia de vida, que a gente já sabe que a gente está acessando camadas por camadas e entende que o processo é contínuo. Mesmo que a gente não saiba o que vem depois, o tipo de mudança que aquilo vai gerar exatamente nas nossas vidas, a gente tem certeza de que vão haver muitas mudanças e transformações, como um refinamento, um descascar, né? Um polir. Então é importante ter esse comprometimento, esse senso de comprometimento, esse senso de lealdade à sua escolha, às suas escolhas em geral, né, falando da vida, a confiança, a conexão com a filosofia, com o seu instrutor, com o seu professor ou mestre, e claro, paciência, porque yoga é processo. Terceira linha que aparece aí no nosso esquema, Bhakti Yoga. Lembrando que em sânscrito o termo H, ele tem um som chiado. Bhakti Yoga. O yoga devocional. Bhakti significa devoção. Lembrando que esse tipo de yoga muito antigo, todos esses aí estão muito lá na origem, então muito lá atrás. Ele não é necessariamente, não é forçosamente espiritualista. Se ele for praticado por um praticante de linha Samkhya, ele ganha esse aspecto de devoção, por exemplo, aos elementos da natureza, como entende-se que era no princípio, lá no Nirishwara Samkhya, lembra da aula anterior? Então, cultuar as forças da natureza, rios, o sol, a lua, os animais. Quarta linha, Karma Yoga. Karma Yoga, o yoga da ação. Karma significa ação. Esse é o yoga do serviço, do servir. Então, entende-se que o praticante, ele alcança o samadhi, ele se une, passa pelo processo, né, de união ao todo, a partir de um trabalho incansável do servir. É uma ação contínua, sempre dedicada ao todo. E atenção, toda essa ação, todo esse serviço, ele é feito sem expectativa de reconhecimento, de retorno, que a gente chama também de ação desinteressada. Essa prática é muito comum no Oriente, dentro das artes marciais também, dentro das filosofias, onde antes de ser iniciado, o futuro aluno, ele é colocado quase que à prova ali para fazer serviços, às vezes de limpar os salões de práticas, a casa do mestre, o estúdio lá do mestre, né? E ele vai servindo, vai passando por esse processo antes dele ser, enfim... Quem lembrou do Karate Kid, né? Antes dele ser, enfim, introduzido e o treino dele, de fato, começar dentro dessa filosofia. Na verdade, dele ser oficialmente inicializado, né? Jnana Yoga. Jnana. Jnana significa conhecimento. Um yoga onde o praticante continuamente se questiona, ele medita na resposta que o psiquismo vai elaborando acerca da pergunta: quem sou eu? Em vários diversos níveis, buscando em determinado ponto ser capaz de dissolver a dualidade, aquele aspecto do ego e do todo. Laya Yoga, Laya Yoga, yoga da dissolução. A intenção desse tipo de yoga é dissolver
a personalidade, eliminando a barreira que existe entre o ego e o self. E é do Laya Yoga, que nasceu depois do Kundalini Yoga, como você está vendo aí no esquema escrito em pequenininho. Mantra Yoga, o yoga do domínio do som e do ultrassom. Esse também é um pouquinho mais óbvio, a partir de técnicas de vocalização de mantras. Esse yoga propõe o alcance da meta do Samadhi, né, do estado de consciência expandido, através da ressonância que é transmitida aos centros de energia do corpo, que eventualmente vão desencadear os estados internos, conduzindo o praticante à meta. E enfim, o último ramo que aparece aí no nosso esquema, Tantra Yoga. O Tantra Yoga, ele tem como método, como via evolutiva do praticante, o exercício, o aperfeiçoamento comportamental através de aspectos matriarcais, sensoriais, desrepressores, cultivando o refinamento através dos relacionamentos, seja com outras pessoas, com outros seres, com a natureza, com o próprio organismo terra, bem como a ampliação e canalização da libido, ou de Kundalini, nome dado a essa energia dentro da filosofia do yoga. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo algumas anotações sobre essas principais linhas, um pequeno resuminho, beleza? Para facilitar o estudo de vocês. Sobre essas linhas apresentadas, a gente vai ter mais uma aula sobre o yoga clássico, o yoga de Patanjali, uma aula só para falar sobre essa estrutura, essa prática, que consiste em Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, já que esse é um marco histórico, né? O yoga clássico, o yoga de Patanjali, ele é um marco importante, e a partir daqui, então, a gente vai focar no nosso yoga, que é o yoga pré-clássico. Mas, Bárbara, eu não tô vendo, cadê o yoga pré-clássico? Bom, você não tá vendo o yoga pré-clássico partindo aí em nenhum dos ramos da árvore, mas você tá vendo o nome dele escrito bem no centro, no tronco. Lembra que o yoga pré-clássico, ele é aquele marco da onde essa prática surge na civilização. Então, esses ramos, eles precisam voltar no tempo e se conectar em uma semente. O yoga pré-clássico é justamente a busca desse ponto no tempo, desse yoga inicial, onde todas as técnicas, todos os ramos que virão depois aí nessa árvore já precisam de alguma forma estarem existindo ali dentro, certo? Então, se você observar aí o nosso quadro, quando a gente fala no yoga pré-clássico, a gente fala aí num passo anterior a todos os outros feixes que vieram a surgir. E além disso, lá nas raízes, você vai ler o termo Dakshinacharya Tântrica, Nirishwara Samkhya Yoga. E agora você já compreende que a gente está falando mais uma vez do terreno sobre o qual o yoga, como uma filosofia, se fundou. Então, o Dakshinacharya Tântrica, Nirishwara Samkhya Yoga seria nada mais do que registrar aí no esquema o que a gente entende, o que os estudos arqueológicos apontam de que tenha sido o terreno, a cultura, a visão de mundo Samkhya, Tantra, que fundamentou o nascimento do yoga, que a gente chama e entende como yoga pré-clássico. Pré-clássico porque é antes do clássico. O clássico é o yoga de Patanjali. É um marco histórico onde esse mestre pegou e escreveu pela primeira vez, sistematizou um tipo de yoga. Lembrando que nas Upanishadas, textos que vieram antes de Patanjali, já haviam referências, citações sobre o yoga. Não se sabe quem escreveu esses textos e nem eram textos, não era um livro, não era uma fundamentação igual o tratado de yoga que a gente tem. De fato, quem criou essa primeira obra foi Patanjali. Então a gente considera ele o clássico e tudo que vem antes disso, então, passa a ser o pré-clássico. Beleza, mas Bárbara, então vamos lá. Daqui pra frente a gente vai começar a falar do Swastika Yoga. Por que tem esses dois nomes, então? O Swastika Yoga anota aí, Swastika Yoga
significa a sistematização de um yoga pré-clássico, pré-védico, pré-ariano, com características matriarcais, sensoriais desrepressoras e visão de mundo naturalista. Então, o Swastika Yoga, ele nada mais é do que a sistematização que foi feita pelo professor De Rose através de muitos estudos, de décadas de viagens à Índia, muita pesquisa, levando ele a resgatar informações desse período pré-histórico em relação ao yoga, desse período pré-clássico, reunir o que ele foi encontrando, praticando, experimentando, pesquisando, até enfim construir essa metodologia que foi batizada com o nome de Swastika. Swastika significa, dentro da tradução sânscrita, o termo sânscrito Swastika significa autossuficiência, saúde, bem-estar, conforto e satisfação. Então foi um nome escolhido por ele de forma coerente, foi um batismo de fato, né? Assim como a gente viu na prática yoga, que depois foi chamada de yoga e a gente não sabe como foi esse nome a princípio, se sempre foi chamado yoga, assim como a gente chama hoje de Shiva, o nome do fundador, e todos os nomes das outras práticas foram estruturadas por algum mestre, que foram batizadas por alguma pessoa. O Swastika Yoga nada mais é do que esse resgate de um yoga que tem uma proposta pré-clássica, uma proposta mais próxima às origens possível de acordo com todas essas pesquisas que foram feitas ao longo das últimas décadas. Então, Bárbara, qual é a garantia de que o yoga pré-clássico era o Swastika Yoga igualzinho a gente faz hoje? Nenhuma. A gente nunca vai saber. Porém, o que a gente sabe é que o conhecimento chega até nós por vias direta e indireta. Aquilo que a gente escuta, que a gente aprende, que a gente lê, que a gente pesquisa, que a gente encontra dados, e também aquele acesso ao inconsciente. Sabe a intuição? Quem aí já não teve uma intuição, um canal direto de uma via de informação pela qual a gente acessa algo, acessou uma informação por adentrar, por sintonizar naquela frequência. Então, muitas vezes, os grandes mestres, cientistas, eles acessam a informação e depois eles vão atrás de comprovar aquilo. O yoga pré-clássico, o Swastika Yoga, ele conta com esses dois aspectos de construção de sua metodologia. E do que ele é composto, então? O Swastika Yoga é composto por 8 feixes de técnicas que a gente vai estudar na aula número 6. Então, na próxima aula, número 5, a gente vai falar das 8 características do Swastika Yoga, e na aula número 6 a gente vai falar de cada um desses 8 feixes, que eu já vou dar um spoiler aqui e só apresentar para vocês. É composto nessa ordem por Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, Kriyas, Asana, Yoga Nidra e Samyama. A gente vai ver o que é cada uma dessas partezinhas, como elas são combinadas, para que servem e como essa organização conduz a meta do yoga aí nas próximas aulas. Até a próxima!